Olá, sejam bem-vindos ao canal Estude com Paixão. Neste vídeo, farei a devolutiva da avaliação da aprendizagem processo, AAP, da terceira série do ensino médio. Questão 1. Seja x² mais bx mais c igual a zero uma equação polinomial cujas raízes são -3 e 5. Então, para b e c, temos os seguintes valores. Uma equação do segundo grau, ela pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Nessa equação, nós temos o a é o número que multiplica o x², o coeficiente de x². Quando não tem ninguém do lado do x² é porque vale 1. 1 vezes x² dá x². Ou seja, quando é 1 a gente não coloca o número 1. Então já sei que o a vale 1. Então vamos substituir o a. Colocar aí no lugar do a o valor 1. Numa equação de segundo grau também, a gente tem uma relação entre os coeficientes e as raízes. Então a gente fala que a soma das raízes, que é você somar a raiz 1 com a raiz 2, dá o oposto do b dividido por a. Nesse caso, a gente vai ter então a soma das duas raízes. Quem são as duas raízes? Lá do exercício a gente tem que as duas raízes são -3 mais 5. Isso vai dar o oposto de b dividido por a. O a gente já determinou ali que é 1. Então nós temos aqui -3 mais 5. Isso dá 2. Igual ao oposto de b dividido por 1. Como é dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, menos b dividido por 1 é o próprio menos b. Então, a gente tem aqui que o oposto, lendo da direita para a esquerda, o oposto do b é igual a 2. Significa que b é igual a menos 2. Aí nós temos uma outra relação entre as raízes, que é chamada de produto das raízes. O produto das raízes, que é a raiz 1 vezes a raiz 2, é igual ao termo independente c dividido por a. Então vamos escrever aqui o produto das duas raízes. Uma raiz é -3 e a outra raiz é 5. Então o produto entre elas é -3 vezes 5. Isso vai dar c sobre a. Só que o a nosso é 1. Como é 1, não precisa pôr. -3 vezes 5 dá menos 15. Então ficou que -15 é igual a c. Isso significa que o c é -15. Aí a gente vai na opção onde o b é -2 e o c é -15. Essa opção alternativa D. 2. A soma e o produto das raízes da equação 3x² menos 10x mais 24 igual a zero são respectivamente. Então, assim como foi falado no exercício anterior, a equação do segundo grau ela é do tipo ax² mais bx
mais c igual a zero. Nesse exercício, nós temos que o a é o coeficiente do x quadrado, 3. O b é menos 10. E o c é 24. A soma que o exercício está pedindo é o oposto do b dividido por a. Então a soma vai ser o oposto de b. B é menos 10. Então ficaria assim, tipo, menos 10. Menos e menos, mais. O oposto de b é 10. Dividido pelo a, que no caso aqui o a é 3. E o produto é c dividido por a. O produto nesse caso é, quem é o c ali? O c é o 24. Então, 24 dividido pelo a, que é 3. Portanto, o produto, tabuada do 3 aí, 8 vezes 3, 24. Então, 24 dividido por 3 é 8. A opção que a gente vai pôr aí é soma 10 sobre 3 e b igual a 8. Isso acontece na alternativa B. Questão 3. Sabendo que 1 é raiz da equação x³ mais 7x² mais kx menos 15 igual a zero, determine o valor de k e encontre as outras duas raízes. Então, como 1 é raiz dessa equação, eu vou escrever a equação novamente substituindo x por 1. Né? Como ele é raiz, ele satisfaz isso aí. Então, nós vamos ter 1 ao cubo mais 7 vezes 1 ao quadrado mais k vezes 1 menos 15 igual a zero. Fazendo as operações, 1 ao cubo, 1, mais 1 ao quadrado é 1, 7 vezes 1, 7, mais k vezes 1, k menos 15 igual a zero. Fazendo um pouquinho direto aqui, 1 mais 7, 8. 8 menos 15 dá menos 7. Então ficou k menos 7. Aí k menos 7, eu vou isolar o k, o menos 7 vai para o lado direito, igual a 7. Então a gente já tem que o k é igual a 7. Ele pede para determinar as outras duas raízes. Para determinar as outras duas raízes, eu vou fazer um dispositivo aqui chamado de dispositivo de Briot-Ruffin. Esse dispositivo ele permite reduzir o grau da equação quando a gente conhece uma das raízes. Né? Então eu tenho lá que uma das raízes é 1. Aqui em cima eu coloco os coeficientes da equação. X ao cubo é 1x ao cubo. Então o coeficiente é 1. 7x². O coeficiente do x² é 7. Mais kx. O nosso k é 7. Então o coeficiente do x é 7. E o termo independente que é menos 15. Aí a gente faz, abaixa a primeira raiz, multiplica e soma a primeira raiz, não, o primeiro número aqui, o primeiro coeficiente. Baixa o coeficiente, abaixou o coeficiente, agora multiplica. 1 vezes 1, 1, e soma com o próximo. 1 vezes 1, 1. 1 mais 7, 8. 1 vezes 8, 8. Mais 7, 15. 1 vezes 15, 15. Mais menos 15, 0. Então esses caras aqui são os coeficientes e o termo independente da próxima raiz. A próxima raiz é 1x² mais 8x mais 15
igual a zero. Agora eu tenho uma equação de segundo grau, eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Então, por soma e produto, eu tenho que a soma das duas raízes tem que dar o oposto de B dividido por A. Então tem que dar o oposto de B, menos 8, dividido por A, que é 1. Então, menos 8 dividido por 1. Isso é igual a menos 8. E o produto das duas raízes tem que dar o C, que é 15, dividido pelo A, que é 1. 15 dividido por 1, que dá 15. Então, meu desafio aqui é achar dois números que somados dá menos 8 e que multiplicados dá 15. Então, como o produto deles está dando 15 positivo, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Mas os dois positivos não pode ser, porque a soma é negativa. Então tem que ser dois números negativos. Dois números negativos que a soma dá menos 8 e o que o produto dá 15. Esses números são o menos 3 e o menos 5. Vamos fazer a verificação. A soma de menos 3 com menos 5. Menos 8. Ok. E o produto? Menos 3 vezes menos 5. Menos e menos mais. 3 vezes 5, 15. Ok também. Então a gente tem que o K é 7 e as raízes são menos 3 e menos 5. Então K é igual a 7 e as outras duas raízes são menos 3 e menos 5. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, de excelente. Questão 4. Resolver a equação x cubo menos 3x² menos 3x mais 3 igual a zero, sabendo que suas raízes são números inteiros e que a soma de duas raízes é zero. Bom, pela relação de Girard, a gente tem que uma equação de terceiro grau pode ser escrita da seguinte maneira: x ao cubo menos S1 x² mais S2x menos P igual a zero. Onde S1, vou escrever aqui, ó. S1 é a soma das três raízes. S2 é o produto das raízes de duas em duas. Então é x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Esse S2 aqui eu estou escrevendo só para vocês saberem o que é, mas não vai usar no exercício não. E o produto é o produto das três raízes. x1 vezes x2 vezes x3. Então, nós vamos usar primeiro o S1 aqui, ó, que a soma das três raízes é o S1, que aparece aqui, ó, no x² com o sinal trocado. Então, como aqui é menos 3, a gente tem que esse S1 vale 3. Ó, o S1, aqui ele aparece o oposto dele. Então, nós temos que o oposto, a gente tem que o oposto de S1 é menos 3. Ou seja, S1 é igual a 3. Mas quem é esse S1? Esse S1 é x1 mais x2 mais x3. E esse S1 está dando
3. Mas eu sei pelo enunciado que a soma de duas raízes é zero. Então vamos supor que sejam essas duas aqui, ó. Então se a soma de duas raízes é zero e a soma das três está dando 3, é porque uma delas vale 3. Beleza. Agora eu vou usar o produto. Eu sei que o produto, que é x1, vamos primeiro escrever aqui o nosso produto. O produto, ele aparece lá como termo independente, o oposto dele, aqui ó. O oposto do produto é 3. Bom, como aqui está aparecendo 3 e é o oposto, significa que o produto é menos 3. Então eu tenho que o produto é menos 3. P é igual a menos 3. Mas quem é P? É x1 vezes x2 vezes x3. Isso aqui dá menos 3. Mas eu tenho que x1 vezes x2 vezes o x3. O x3 a gente tem que vale 3. Isso aqui é igual a menos 3. Esses dois aqui, esse produto, vai dar um número que vezes 3 dá menos 3. Então aqui tem que ser menos 1. Então x1 vezes x2 tem que dar menos 1. Ah, eu sei que a soma dos dois dá 0 e que um vezes o outro dá menos 1. Então significa que um deles é 1 e o outro é menos 1. Então quem são as raízes? Menos 1, 1 e 3. Onde aparece essa resposta aí? Na alternativa D.